A Bíblia Nossa de Cada Dia está começando agora e eu estou muito feliz em ter você aqui para nós meditarmos em mais uma porção da Palavra do Senhor. E estamos na reta final do estudo do Salmo 119. Hoje nós vamos estudar, nós vamos ler, nós vamos meditar entre os versículos 145 e o versículo 160. É a penúltima letra do alfabeto hebraico e tem sido um prazer meditar neste salmo e entendendo a visão do salmista, da situação que ele estava vivendo na sua própria vida, aplicá-la para as nossas vidas e ser alimentados e fortalecidos na força do poder do Senhor. Que bom que você está aqui. Vamos começar então a leitura. Verso 145 diz assim: Eu clamo de todo o coração. Responde-me, Senhor, e obedecerei aos teus testemunhos. Clamo a ti, salva-me, e obedecerei aos teus estatutos. Antes do amanhecer me levanto e suplico o teu socorro. Na tua palavra depositei a minha esperança. Fico acordado nas vigílias da noite para meditar nas tuas promessas. Ouve a minha voz pelo teu amor leal. Faze-me viver, Senhor, conforme as tuas ordenanças. Os meus perseguidores aproximam-se com más intenções, mas estão distantes da tua lei. Tu, porém, Senhor, estás perto, e todos os teus mandamentos são verdadeiros. Há muito aprendi os teus testemunhos, que tu os estabeleceste para sempre. Uma pausa aqui no versículo 152. Nós lemos a letra, né, o que corresponde à letra Kof, ou Kof, e que é a 19ª letra do alfabeto hebraico. E nesses versículos, do 145 até o 152, o que nós vemos é o salmista abrindo seu coração diante de Deus e clamando pelo seu socorro. Ele pede que o Senhor o escute, né, no versículo 149, pede que o Senhor responda no versículo 145, pede que o Senhor venha salvar ele. A gente observa por essas palavras escolhidas pelo salmista que a realidade a qual ele estava vivendo não era uma realidade confortável, né? Durante todo esse Salmo 119, nós vemos, né, o salmista afirmando a sua fidelidade em relação à palavra do Senhor, o seu amor pelos estatutos, pelas leis, pelas promessas, mas também o salmista vem afirmar nesse salmo que ele não estava tendo uma vida fácil, apesar de tanta devoção ao Senhor e à palavra. E aqui nós vemos ele clamando ao Senhor, né? Pedindo: Deus, ouve minha voz pelo teu amor leal. Porque os perseguidores estavam onde? O verso 150 vai dizer para nós que os perseguidores dele estavam ali, bem perto, né? Cheio de más intenções, mas que assim como os perseguidores dele estavam se aproximando com más intenções, onde é que estava o Senhor? O verso 151 vem para nos trazer consolo, né? E consolo também para o salmista, porque ele diz: Tu, porém, Senhor, estás perto. E eu acho que nesses primeiros versículos desse trecho que nós vamos meditar hoje, eu penso que essa é uma das verdades que o salmista declara que tem que estar mais viva no nosso coração. Onde está o Senhor? O Senhor está perto. Ainda que hajam inimigos, pessoas arrogantes, pessoas que não temem a Deus, que estejam próximos e tramando o mal, ainda que nós estejamos como o salmista estava, né? Orando e buscando a palavra, porque se você olha para o versículo 147, ele diz: Antes do amanhecer eu me levanto e suplico por socorro. Então, e verso 148, fico acordado nas vigílias da noite. Ou seja, o salmista, o que ele estava fazendo nesse tempo de luta e de perseguição era estar na presença de Deus, não somente durante o dia, mas também de noite, também de madrugada, também de manhã, né? Indo dormir tarde e acordando cedo. Com qual convicção? A convicção de que, ainda que os inimigos se aproximem, né? Com más intenções, como diz o verso 150, o Senhor está perto. E agora vamos continuar a partir do versículo 153, que diz assim: Olha para o meu sofrimento e livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e resgata-me. Preserva a minha vida conforme a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois eles não buscam os seus decretos. Grande é a tua compaixão, Senhor. Preserva a minha vida conforme as tuas leis.
Muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Com grande desgosto, vejo os infiéis que não obedecem a tua palavra. Vê como amo os teus preceitos. Dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Eu quero fazer um destaque. Na verdade, eu quero falar várias coisas, mas uma das que eu quero dizer se encontra no versículo 154, 156 e o 159. Nas 3 oportunidades, o salmista vai falar a respeito de vida. Ele diz 2 vezes, né? No 154 e no 156, preserva a minha vida. Eu fico imaginando que a aflição do salmista era tão grande que ele pede para o Senhor: Pai, por favor, me deixe com vida, me ajude, me preserve, me livre, porque ele sabia qual era o desafio que estava diante dele, né? E no versículo 159 diz: dá-me vida, Senhor, conforme o teu amor leal. Queridos, quem é que pede por vida? Né? Eu acredito que o salmista pudesse, em algum sentido, sentir que a morte o cercava. Desde a morte física mesmo, como de repente a sensação de morte que advém do fato de você estar sendo perseguido e humilhado e vivendo situações que não trazem nenhuma alegria, né? O seu único consolo estar sendo na presença do Senhor, que tudo pode, que te protege, que cuida de você. Mas aqui, o salmista, logo de princípio, né, vai nos mostrar por que ele estava pedindo vida a Deus e pedindo que o Senhor preservasse a vida. Porque a sua vida estava passando por uma fase de sofrimento. O versículo 153 diz: olha para o meu sofrimento e livra-me. Queridos, o salmista não diz para a gente em detalhes qual era o sofrimento, mas ele deixa claro para nós que as perseguições dos adversários, né? Versículo 157 fala: muitos são os meus adversários. As perseguições dos adversários não eram suficientes para tirar os olhos do salmista do Senhor. Ele continuava crendo e vivendo de acordo com a sua fé, de que Deus é o Todo-Poderoso, é o Pai dele, é o que pode livrá-lo, é o que pode dar vida. E apesar do desgosto, né, que ele sentia ao olhar para os infiéis que não obedeciam a palavra do Senhor, ele continuava firme na palavra do Senhor. Porque ele poderia olhar e pensar: poxa, esses infiéis, eles não seguem a palavra do Senhor e são eles que me perseguem. Ou seja, aqueles que não temem a Deus estão fortes a ponto de perseguir aqueles que temem a Deus. Poxa, parece que não faz sentido seguir esse Deus. Mas ao contrário, o salmista não tem esse pensamento. Ele diz: Senhor, eu estou firme na tua palavra. Senhor, eu me mantenho irredutível nas tuas promessas. Senhor, eu não vou a lugar nenhum. O Senhor é quem tem as respostas e eu vou buscar por elas diante de ti. E aí, meus queridos, a explicação do salmo é essa. Agora, qual é a aplicação dele para nós? Eu penso que, assim como o salmista, eu e você, nós precisamos ter essa postura de busca de Deus, que ele fala no Salmo 140, no versículo 147, no versículo 148. Né? Durante o dia, nas madrugadas, antes de dormir. Se temos uma causa que está tirando a nossa paz, mais do que ficar pensando no travesseiro, como é que a gente vai resolver o problema, nós devemos ir diante de Deus em oração e colocar a situação diante de Deus. Pai, eu estou preocupada com isso. Senhor, eu não sei como resolver. Senhor, isso é um problema muito grande para mim, mas não é para o Senhor. Deus, me dá sabedoria. Senhor, me dê estratégias. Você tem que falar com o Senhor a respeito daquilo que tem tirado a sua paz. E não permitir que a sua falta de paz se torne um hábito e você fica ansioso todos os dias, né? Ou fugindo dos problemas para as redes sociais, ou fugindo dos problemas para a comida, buscando coisas que te tragam prazer, mas que na verdade não é o prazer verdadeiro, não é a resolução do problema. Então, nós devemos, como salmista, ter essa postura de buscar a presença de Deus. Eu penso que essa é a primeira coisa. Segundo, entender que, ainda que nós passemos por perseguições, por lutas, por pessoas que vão se levantar como adversários fortes contra nós, mesmo que eles não temam a Deus, Deus ainda está perto. Deus está perto, como diz o versículo 151. Segundo, a gente aprende com o salmista que nós devemos, diante do nosso sofrimento, como diz o versículo 153, buscar a Deus.
e não ficar emburrado com Deus. Se você está emburrado com Deus, se você está bravo com Deus, se você está decepcionado com Deus, hoje é dia de se consertar. Nós vamos olhar para o exemplo do salmista e entender que, ainda que você passe sofrimentos, Deus é o teu Senhor. Não é da vontade dele que você vive esses sofrimentos, né? Não sei qual é a situação que você está vivendo agora. O salmista, ele vai dizer que ele estava sendo perseguido por infiéis. Em nenhum momento o salmista aponta para nós qual era o caso mais específico. Quem são essas pessoas? São parentes, são próximos, são amigos, são pessoas, né, que dividem a terra com você? A Bíblia não traz para nós esses detalhes. Então, o que nós apreendemos desta verdade? Deus pode dar vida, caso o que esteja dentro do seu peito seja apenas morte, apenas tristeza, apenas solidão. Deus pode trazer vida dentro do seu coração. Deus pode trazer vida para os seus sonhos, vida para os seus projetos, vida para os seus sentimentos. Deus pode te dar vida, como diz o versículo 159. E ainda que sejam muitos os seus adversários, como está no verso 157, que você se lembre que a verdade é a essência da palavra do Senhor e que você pode continuar contando com Ele todos os dias da sua vida. Eu disse todos os dias da sua vida. Você pode contar com o Senhor todos os dias da sua vida. Se você pensa que você não tem um amigo, você está enganado. Ele é teu amigo, ele é teu confidente. Ele ama ouvir quando você fala sobre os seus sentimentos, sobre os seus pensamentos, sobre os seus projetos, sobre os seus medos, sobre as suas frustrações. O Senhor ama ouvir a sua voz, como um pai que ama ouvir o seu filho. Então, que você saia desse salmo com essa mensagem. Quando você fala com o Senhor se alegra. E você não precisa dizer para o Senhor mentiras. Você pode dizer: Pai, eu quero ser como o Senhor. Me ajuda a perdoar. O que está no meu coração agora não é perdão. Eu tenho mágoa, eu tenho tristeza. Senhor, eu quero que esse sentimento saia do meu coração em nome de Jesus. Senhor, me ajuda a parecer contigo. E por aí vai, né? Como o salmista, que você possa declarar o seu amor pela palavra e a certeza que você tem da fidelidade de Deus a respeito de cada uma das promessas que ele proferiu na palavra dele sobre o seu povo. Deus abençoe muito você e amanhã te espero para nós finalizarmos o Salmo 119, se o bom Deus permitir, em nome de Jesus.